Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão da classe Abraão, da nossa igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande, da nossa congregação em Alto Castro. Louvar a Deus também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor Alvani. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Nosso devocional de hoje está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, o verso 6 ao verso 17, que eu vou ler para os irmãos. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: trague-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição, e disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta por ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que disseste a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito proveitosa esta leitura. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 1 da lição do terceiro trimestre, né? Que nesse trimestre estamos estudando o livro dos profetas menores do Antigo Testamento. Na verdade, nós estamos estudando sobre as profecias do Antigo Testamento, com a ênfase nos profetas menores, né? Então são 13 lições, 12 dessas 13 lições tratam especificamente de cada profeta. Então haverá uma lição para cada profeta menor. E a primeira lição, nós estamos falando da profecia. O título da lição do próximo domingo é Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Então nós vamos ver, já vimos, né, nos nossos devocionais, que as mensagens dadas ao povo de Deus no Antigo Testamento podem se aplicar à nossa realidade atual. O tempo é outro, nós temos a tecnologia, né? A igreja mudou, né? A manifestação do Espírito se dá de maneira diferente, porém, a mensagem se aplica, porque nós falamos que a mensagem era dotada de uma advertência ética, moral, né? E a Igreja de Cristo, ainda hoje, precisa ser corrigida também nesses aspectos. A mensagem no Antigo Testamento visava confrontar a imoralidade, a corrupção, né? A apostasia, e ainda hoje nós também carecemos dessa advertência. Já falamos muitas coisas e nós temos visto que Deus separou homens comuns, né, falíveis, né, homens falhos,
para poder serem portadores da mensagem do Senhor. Vimos que Deus escolheu homens diferentes, né? Então, em tempos diferentes, sobre contexto políticos diferentes, né? Com culturas diferentes e também com propósitos diferentes. Então, chegamos a mencionar, né, que alguns profetas tiveram uma ênfase de âmbito nacional, né? Profetizaram para reis, né? Mas também haviam profetas que profetizavam de maneira mais pontual, né? Então isso tudo nós já vimos durante essa semana. Já falamos do profeta Natã, né, que profetizou durante o reinado de Davi e de Salomão, e também falamos do profeta Elias, que profetizou durante o reinado do rei Acabe. O contexto mais evidente do ministério do profeta Elias foi combater contra a prostituição do povo com o deus Baal, um deus pagão, né? Falamos que ele foi muito veemente, enfrentando o próprio rei, né? E profetizando uma seca que durou cerca de 3 anos e meio. E não houve chuva na terra. Vimos da disponibilidade de Elias em poder ir aonde Deus o determinava, né? Falamos que ele foi um dos maiores profetas, um grande homem usado por Deus, sendo notório por trazer essa profecia, né? De profetizar que não haveria de chover e não choveu, e também por profetizar que iria chover e choveu, né? E sobretudo pelo fato, dentre outros milagres que este homem operou, como ressuscitar o filho, né, da viúva de Sarepta, fazer cair fogo do céu, né? Ele também experimentou uma grande dádiva. Ele não desceu, ele subiu quando terminou o seu ministério. Então, juntamente com Enoque, o profeta Elias vai ter o seu ministério evidenciado por ter sido recolhido aos céus. Aleluia! Uma grande promessa para a igreja de Cristo, que também será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus Cristo também ascendeu aos céus, né? Ele morreu e ressuscitou, né? Jesus Cristo não está entre os mortos. Ele vive e vive eternamente para a minha e para a sua esperança. Então hoje nós vamos ver o sucessor de Elias, né? O profeta Eliseu. No capítulo 19 no primeiro livro dos Reis, vai iniciar a narrativa da história do profeta Eliseu. O texto bíblico diz que ele estava com 12 juntas de bois, né? E quando Elias passa e lança a sua capa, né? E a partir dali, ele abandona tudo, né? Abandona o seu trabalho para passar a seguir a Elias. Ele pede, deixa eu me despedir dos meus pais, né? Faz um grande churrasco, acaba com aquelas juntas de bois, dá a carne e passa então a seguir a Elias. Tem muita coisa para se falar do profeta Eliseu. Eu separei algumas coisas aqui. Nós vamos ver que o segundo livro dos Reis, ele vai iniciar contando essa transição. Nós falamos no último devocional que Elias, ele vai seguindo a orientação de Deus, saindo de Gilgal para Betel, para Jericó, até o Rio Jordão, atravessa o Rio Jordão se abre, né, quando ele toca a sua capa, e ali ele é recolhido aos céus. E aí tem o retorno do profeta Eliseu. Nós falamos dos 50 profetas. Se não falamos, eu esqueci. Os 50 profetas. Havia uma escola de profetas na época. Então, aqueles profetas já haviam recebido a revelação de que Elias iria ascender aos céus e passam a falar com Eliseu. E aí há um grande desafio, porque Elias era um grande profeta. E
aqueles alunos da escola de profetas, né, tinham como referência o profeta Elias. E agora, ao retornar, agora sozinho, Eliseu, ele vai assumir essa responsabilidade do profeta Elias. Né? O profeta Elias, antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, ele pergunta: o que queres? Então Eliseu ele diz: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. É interessante essa frase, porque a porção dobrada, nós falamos muito isso no trimestre passado, coloca Eliseu na condição de filho primogênito do profeta Elias. Então aquele que caminhou com Elias, aprendeu com Elias, né, que deitou água nas mãos de Elias, né, ele queria estar na condição de primogênito, ou seja, aquele que assumia a responsabilidade ministerial e também recebia porção dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele teve porção dobrada, realizando muitos mais milagres do que o próprio profeta Elias. Mas eu acho interessante nesse texto, porque na volta, a palavra de Deus diz que os 50 profetas estavam olhando de longe e aguardavam para ver a postura de Eliseu. E como eles passaram o Jordão a seco, Eliseu agora teria que retornar sozinho. Aí você imagina, como é que eu volto agora? Mas para honrar o profeta, o mar, o rio também se abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o profeta Eliseu ele vai abrir o Jordão, né? Ele torna saudável as águas de Jericó, que eram amargas. Ele multiplica o azeite da viúva, né? Ele é muito importante na história em que Josafá, que era o rei do reinado do sul, né, que era um homem de Deus, ele entra no vento, né, do filho de Acabe, que vai guerrear contra Moabe. Então, após a morte de Acabe, os moabitas que pagavam impostos a Acabe, eles se rebelam, não querem mais pagar impostos. Então, o filho de Acabe vai chamar Josafá para entrar nessa batalha juntamente com ele, né? E Josafá vai entrar nessa furada. No meio do combate, a água acaba, mas Josafá ele se lembra que por ali havia um homem de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Lá no verso 11 do capítulo 3, diz assim: Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio deles? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. E Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então ele deu uma direção para que aquele exército tivesse vitória. E no capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos praticamente todo, né, vai falar da história em que, para socorrer uma viúva, que era esposa também de um profeta, ele vai multiplicar o azeite. E logo depois lemos também a história da mulher sunamita, né, que resolve recebê-lo em sua casa. Então, o que nós precisamos destacar aqui para nós encerrarmos e trazer um devocional dentro da lição é que algumas denominações eram alguns atributos, algumas características caracterizavam, né, ou evidenciavam um profeta. E uma delas é ser um homem de Deus. Então aquela mulher viu em Eliseu que ele era um santo homem de Deus. Então nós já falamos que um profeta ele tinha uma chamada específica, já falamos que ele precisava ter uma consciência histórica, né? Ele profetizava de acordo com o momento político. Já falamos que as mensagens eram dotadas de uma preocupação ética e moral, e é importante nós falarmos nesse devocional, que será o último, que traz como exemplo aí alguns profetas. Eliseu era conhecido como um santo homem de Deus. Então, meus queridos, para ensinamento no devocional de hoje, ainda hoje, a Igreja de Jesus Cristo levanta profetas que precisam ser reconhecidos
como um santo homem de Deus. Sobretudo na nossa classe, que é uma classe de obreiros, precisamos viver uma vida consagrada ao Senhor. Que antes da palavra que nós trazemos, venha primeiro o nosso testemunho como servo, como um homem dedicado à família e à obra do Senhor, para que a nossa palavra, a palavra de Deus, tenha credibilidade. Nós vimos que quando os profetas falavam, eles eram respeitados. Por quê? Pela credibilidade da palavra. Nós encerramos o texto que nós lemos dizendo que aquela mulher, no verso 17, ela deu à luz um filho, como Eliseu tinha o quê? Falado. Então a palavra do profeta tinha credibilidade. O que ele falou vai se cumprir. Que seja assim a palavra dos santos homens de Deus também no tempo presente. Que a nossa palavra seja pura, seja saudável, seja verdadeira. E que Deus nos abençoe, nos dando graça, para que a nossa palavra profética venha se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que a tua boca seja um instrumento para profetizar as bênçãos dos céus sobre o povo de Deus nesta terra. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé e que Deus te dê uma quinta-feira de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.